Deus tem uma palavra para você, e hoje é ceia. Salmos capítulo 8. Salmos capítulo 8, versos 5 e 6. Queria que colocasse aqui para mim. Tem ninguém lá em cima não? Olha que legal. Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos. Deus está falando para você. E o coroastes de glória e de honra. Deus está falando assim, que Ele nos fez um pouco menor do que os anjos. E nos coroastes de glória e de honra. Eu sei que para a sua cabeça, glória e honra é só para Deus. E realmente, toda glória, toda honra é só para Deus, de adoração. Mas a palavra diz que nós fomos criados e Ele nos coroou de glória e de honra. Está escrito aqui, não está, irmão? Vamos lá. Verso: Tu fizeste, depois que Ele nos coroou de glória, você vai entender porque que Deus nos coroou de glória. Tu os fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Deus criou todas as coisas, nos constituiu de glória e nos fizeste dominar sobre todas as obras das mãos dele. Não é dominar sobre as pessoas. As pessoas a gente não domina, as pessoas a gente serve. Tem gente querendo dominar a pessoa. As pessoas a gente serve. As obras criadas por Deus a gente domina. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Olha só, irmão. Deus te colocou glória, honra e mandou você que todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés. O homem, ele foi feito e ele foi coroado de glória e honra. Quando nós falamos de glória e de honra, quando nós falamos de glória, de coroa, nós pensamos logo numa peça de metal na cabeça da gente. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, você acha que ele estava pelado. Porque você assiste o Largados e Pelados, aí você acha que Adão e Eva estavam daquele jeito. Fala para a pessoa que está dizendo assim, deixa de ser bobinho. Pastor, mas a Bíblia diz que ele estava nu. Irmãos, quando Deus criou Adão e Eva, Ele colocou sobre Adão e Eva a glória e a honra. Ele estava coberto de glória e de honra. Quem olhava para Adão e Eva, quando os animais olhavam para Adão e Eva, se tivesse alguém lá que pudesse olhar para Adão e Eva, quando eles olhavam, eles não viam Adão e Eva pelados, eles viam a glória e a honra toda cobrindo eles, de tal forma que eles podiam dominar os animais, de tal forma que eles podiam dominar todas as coisas. E o leão, ele não tinha que brigar com o leão, não. O leão, ele se submetia. Você acha que por que Jesus andou sobre as águas? Porque ele estava coroado de glória e honra, e a criação se submete a ele. A criação, por que Jesus falou assim? Vai lá, pega o peixe que tem um dinheiro na boca dele. Por quê? Porque a criação se submete à glória e à honra. Quando Adão e Eva falavam, os animais, tudo se submetia, por causa da glória e da honra que envolvia o homem. Gênesis capítulo 1, verso 26, quando Deus cria, Gênesis 1, 26, então Deus determinou, façamos o homem à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar. Você acha que o tubarão brigava com Adão e Eva? Você acha que a baleia brigava com Adão e Eva? Tinha uma glória sobre ele, que ele dominava tudo. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, sobre todas as feras da terra. Não é um domínio como a gente chega ali agora, que nós temos que ter um revólver para dominar o leão. Eu também domino agora, eu vou com rifle e mato ele. Não! É como o meu cachorro que chega lá em casa, que eu nem consigo dominar ele direito ainda, mas é como o meu cachorro que eu chego lá em casa e faz pss, ele fica quieto, ou deveria ficar, né? E todas as feras da terra, sobre todos os pequenos seres viventes que se movem e que se rasteja pelo chão. O propósito, quando Deus nos fez, foi para que nós dominássemos. Fala assim, domínio. Isso nos alegra, porque nós somos feitos para reinar.
Não fomos feitos para nos submeter às circunstâncias. A Bíblia diz que nós somos feitos para reinar. Romanos capítulo 5, verso 17, eu estou te dando alguns versos aqui para você fechar o entendimento. Romanos 5, 17, diz assim: pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais nós, o que recebemos a transbordante provisão da graça. Quantos receberam a transbordante provisão da graça? Amém, amado? E dom da justiça reinarão em vida por intermédio do único homem, Jesus. Então olha só, o propósito do homem sempre foi reinar em vida. Deus, quando ele criou o homem, ele colocou o homem de glória e de honra para que ele reinasse em vida. Mas o que aconteceu? Romanos 3, 23, olha aqui o que aconteceu. Porque todos pecaram e destituídos foram de quê? Da glória de Deus. Quando Adão e Eva pecou, a primeira coisa que ele viu, sabe o que ele foi? Que ele estava nu. Por que ele não viu antes? Porque tinha uma glória sobre ele. Quando Adão e Eva pecou, a primeira coisa que ele quis fazer foi fazer folha de figueira para poder tapar. Por que ele não fez antes? Porque tinha uma glória, uma honra sobre a vida dele. A figueira na Bíblia fala de obras humanas. Jesus fez todos os milagres de graça, só teve um milagre que Jesus fez de maldição, foi quando ele amaldiçoou a figueira, porque Deus abomina as obras humanas. Então, quando o homem pecou, sabe o que aconteceu com ele? Ele parou de reinar em vida, porque ele perdeu a glória. Hoje, o homem facilmente se desanima. Você já reparou que tem dia que você está forte, tem dia que você está desanimado? Ontem eu acordei, coloquei uma música, estava fazendo meu tempo com Deus, coloquei uma música, comecei vendo uma mensagem, comecei a chorar, saí do meu quarto, fui lá para a cozinha, botei a música, e estou na cozinha chorando, e eu disfarçando para minha mulher não ver, e a música ia tocando, e eu ia chorando, eu falei, meu Deus. Aí hoje eu fui fazer a mesma coisa, não aconteceu. Você já reparou que tem dia que você está animado? Tem dia que você está desanimado? Tem dia que você está feliz? Hoje, facilmente, o homem fica deprimido. Ah, estou na deprê. Hoje o homem fica doente. Hoje o homem fica oprimido pelas circunstâncias. Pastor, o que houve? Por que as coisas são assim? Porque em algum momento a coroa de Adão virou pó. Ele pecou e ele perdeu a glória de Deus. Ele pecou e ele perdeu a majestade de Deus. Como resultado da queda, o pecado se instalou e o homem começou a envelhecer. Você está ficando velho. Pode passar Avon, pode passar Natura, pode passar mirra, que ajuda, mas você está envelhecendo. Você vai envelhecer. Você está deteriorando. A gente olha nossas fotos hoje, a gente está até melhor que antigamente, porque antigamente era muito feio, irmão. Nossas roupas eram muito feias, né? Não é que a gente era feia, eram as roupas que eram feias. A gente olha as fotos antigas e fala assim, nossa, como eu melhorei. Mas a lataria não melhorou não. Porque em algum momento a coroa de Adão virou pó. E hoje nós estamos deteriorando para morrer. E a Bíblia diz que só um venceu isso. 1 Coríntios capítulo 15, verso 26, diz, e o último inimigo que será destruído é a morte. E Jesus Cristo destruiu a morte. Você pode aplaudir o Senhor por isso, amém? Aleluia! Então presta atenção, Deus faz o homem e reveste ele de glória e de honra para poder dominar. Não tinha esforço nenhum para fazer isso. Só que o homem perde essa glória, o homem perde essa honra.
Agora, em Hebreus capítulo 2, verso 10, eu quero pregar sobre esse texto. Hebreus 2:10, olha o que diz Hebreus 2:10. Ao conduzir muitos filhos à glória, essa glorificação é glória, convia que Deus, por meio da causa de quem, por intermédio de que tudo veio a existir, tornasse perfeito, porém por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. Mas a parte A do versículo, ao conduzir muitos filhos à glória. O propósito de Jesus, quando ele veio aqui, foi nos conduzir novamente à glória. Deus queria trazer muitos filhos para a glória, não apenas o seu filho, mas muito. Infelizmente, muitos pensam que, quando lê esse versículo, conduzir para a glória, eles pensam que esse texto é levar para o céu. Não, Jesus veio aqui para nos levar para o céu, veio nos levar para a glória. Quase todo mundo que lê esse versículo pensa isso. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Se fosse isso, a Bíblia estaria dizendo assim: e ele veio nos conduzir para o céu. A Bíblia não está falando isso. A Bíblia está dizendo que ele veio nos conduzir muitos filhos à glória. Ou seja, Jesus veio consertar o que Adão fez de errado, e Jesus veio agora nos trazer novamente o propósito inicial da criação do homem, levar ele para a glória e para a honra, para que ele então possa dominar sobre todas as coisas. Aleluia. Você só pode ter domínio, você só pode reinar em vida, se você for conduzido à glória. Isso é muito sério. Esse é o propósito do Senhor Jesus. Ele veio nos conduzir, ele veio consertar aquilo que Adão e Eva quebrou. O homem foi criado para dominar, e a forma como o homem faz isso é sendo coroado de glória e de honra. Mas pastor, o que é glória? Você já foi numa vigília que falou assim: você quer ser batizado do Espírito Santo? Quero. Então vai dando glória. Como assim? Glória, glória, glória. Vai falando glória, 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 glória. Você falar em língua estranha. Aí você fica igual um papagaio. Glória, 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 canta. Será que isso é glória? Pastor, o que é glória? A Bíblia foi traduzida do grego para o português. Glória tem 3 definições. Quando nós pensamos em glória, a primeira coisa que vem na cabeça de uma glória é alguma coisa assim, de esplendor, de brilho, de beleza, de majestade. Nossa, isso é uma glória, isso é lindo demais. Tudo isso é verdade. Mas no grego, essa é a terceira definição de glória: esplendor, sol, beleza. Isso é a terceira definição de glória. Sabe qual é a primeira e a segunda? A palavra glória no grego é doxa. A principal definição de glória é opinião, julgamento, ponto de vista. Essa é a primeira definição. E a segunda definição de glória no grego é estima. Seja bom ou ruim, que resulta louvor e honra. Então glória é uma opinião. A primeira definição, glória, é uma opinião que define louvor e honra. Em Hebreus, quando Cristo trouxe muitos filhos à glória, não está dizendo que você vai ficar sapateando aqui, vendo glória, 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 não. Quando Hebreus capítulo 2, verso 3 diz que Cristo trouxe muitos filhos à glória, significa que Ele nos trouxe todos nós para uma boa opinião de Deus sobre nós. Glória nesse texto está dizendo uma boa opinião de Deus sobre nós. Jesus veio na cruz e Ele morreu, nós estávamos separados, nós estávamos no pecado, mas Jesus veio na cruz, Ele restabeleceu o caminho e nos levou para a glória, nos levou para agora. Deus olha para nós e agora Ele tem uma boa opinião sobre as nossas vidas, amém? Você pode dar uma salva de palmas
porque Deus tem uma boa opinião sobre você. O Novo Testamento, todo o Novo Testamento, sempre quando ele fala de glória, ele está falando de boa opinião. Isso significa que quando você lê glória de Deus, sempre significa boa opinião de Deus sobre algo. Eu sei que você foi treinado a achar que glória é um esplendor, é uma majestade, e é também. A Bíblia diz que quando Maria concebeu Jesus, teve uma glória. Essa glória no original é os astros que brilharam. Só tem 2 textos na Bíblia, no Novo Testamento, que fala de glória assim. O outro foi Paulo. Quando Paulo estava no caminho de Damasco, ele viu uma glória. Aquela glória que ele viu foi o sol que deixou ele cego. Mas todos os outros textos do Novo Testamento, quando você vê glória, está dizendo uma boa opinião de Deus sobre as pessoas. O que Jesus veio trazer para a gente? Jesus trouxe uma boa opinião de Deus para nós. Deixa eu te perguntar nessa manhã: você acredita que Deus tem uma boa opinião sobre você? O problema é que muitas pessoas, o problema de muitas pessoas é que elas não têm uma boa opinião nem delas mesmas. Consequentemente, não têm uma boa opinião sobre os outros também. Mas eu quero te dizer nessa manhã que Deus tem uma boa opinião sobre você. Deus tem algo bom sobre você. Você não é mais um pecador imundo. Agora você é filho do Deus vivo. Você não é mais um pecador imundo. Agora você é coroado de glória e de honra. Oh! Pastor, me dá mais texto. Espera aí que eu vou te dar. Todos nós conhecemos o texto, a oração sacerdotal de Jesus. João capítulo 17, quando ele estava intercedendo pelos discípulos e por todos aqueles que iriam crer no Senhor Jesus. 17, 22. Olha o que diz. Olha o que Jesus disse. Meu Deus, irmão, isso aqui é muito forte. Jesus falou assim: e eu, Pai, tenho transferido a boa opinião que tu tens dado a mim, para que eles sejam um como eu sou um com o Senhor. Sabe o que Jesus falou? A mesma glória, a mesma opinião que o Senhor tem de mim. Qual é a opinião que Deus tinha de Jesus? Quando Jesus acaba de ser batizado, Deus vira para Jesus lá e fala assim, uma voz ouve assim: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Jesus, quando ele está reunido com os discípulos ali, ele fala assim: Pai, eu transfiro para eles a mesma glória que o Senhor tem me dado. Sabe o que Deus tem para você, irmão? Uma boa opinião sobre você. Uma boa opinião que o teu Pai tem por você. A mesma opinião que Deus tem por Jesus, agora Ele tem por você. Você precisa entender que Jesus, Ele era o Filho unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Você sabia que se esse versículo fosse escrito hoje, Jesus não é mais o único Filho de Deus. Jesus agora ele é o unigênito, o mais velho, o principal. Mas a Bíblia diz que nós agora nos tornamos filhos de Deus. E Jesus falou assim: a mesma opinião que o Senhor tem de mim, eu transfiro isso para eles. A mesma, sabe, o mesmo esplendor, a mesma magnificência, a mesma majestade, tudo que o Senhor me deu, eu estou dando para eles. Você lê a Bíblia e você fica maravilhado, Jesus andando sobre as águas. Você lê a Bíblia e você fica maravilhado vendo Jesus curar as pessoas. Deixa eu te falar, Jesus transferiu isso para você também. Você entende isso? Jesus nos trouxe de volta para a glória. Nosso poder de reinar em vida foi restaurado. Essa revelação tem que trazer um poder dentro de você. Esse poder é chamado de poder para dominar. Dominar onde, pastor? Dominar sobre as circunstâncias. Você vai nos médicos hoje, eles estão enfiando remédio em todo mundo.
Deus nos deu poder para dominar sobre as circunstâncias. Não aceitar o que o mundo está dizendo que nós somos. Por quê, pastor? Porque Deus tem uma boa opinião sobre nós. Deus tem uma glória sobre nós. Creia que você tem recebido essa glória, amado. O Senhor já nos transmitiu essa glória. Essa mesma glória que Ele recebeu do Pai, Ele já nos transmitiu, certo? Amém? Você concorda com isso, que o texto diz isso? Quantos concordam? Levanta a sua mão que o Senhor falou isso. O Senhor disse que nós recebemos a mesma glória que Ele recebeu. Mas por que que os crentes hoje não são coroados de glória? Por que que os crentes hoje são facilmente deprimidos? Pastor, eu estou tão desanimado. Ah, pastor, mas eu estou tão desanimado. Se nós fomos coroados de glória, por que que hoje os crentes andam tão oprimidos, tão subjugados às circunstâncias, tão intimidados pelo inimigo? Por que que os crentes hoje que foram coroados de glória, sabe, se sentem tão derrubados, tão desencorajados? Por quê? Vou te dar um segredo aqui que vai responder muita coisa sua. Porque você já foi um dos que falou assim: nossa, fulano está lá no mundo, mas ele conhece a verdade. Mas ele conhece toda a verdade, mas ele está lá no mundo. Quantos já falou isso? Só eu que falei isso. Cretolândia, Bernardo, ninguém tem coragem, né? Nossa, mas fulano sabe da verdade. Quantos aqui sabem da verdade que você foi coroado de glória? Levanta a mão. Jesus falou aqui nessa manhã que nós fomos coroados de glória. Deixa eu te perguntar, saber da verdade resolve o problema? João 8,33. Os crentes dizem que a verdade liberta, certo? Essa é uma citação errada. A verdade que você conhece, que liberta. Romanos 8,32, olha o que diz Romanos: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é apenas a verdade que liberta, mas é o conhecimento da verdade que liberta. Crentes têm sido coroados de glória e honra, isso é uma verdade. Mas isso depende do quanto você conhece essa verdade, para que o poder possa emanar na sua vida. Jesus disse que Ele estava transferindo para nós a glória. Você já conhece essa verdade. Agora, o quanto que você acredita nessa verdade é o que vai determinar se esse poder vai ser usado na sua vida ou não. Você sai dessa manhã aqui sabendo que Cristo transferiu a mesma glória que Ele recebeu para você, porque a Bíblia está dizendo que Cristo transferiu a mesma glória que Ele recebeu para nós. Isso é a verdade. Nós conhecemos essa verdade agora, mas a pergunta que fica agora: o quanto você vai acreditar nessa verdade? Uma criança, quando ela nasce, ela é muito amada pelos pais. E essa criança foi tão amada, os pais faziam hora extra, os pais faziam de tudo para poder dar o melhor para aquela criança. Só que o filho, porém, ele cresceu, ele acabou seguindo más companhias. E essas más companhias, o diabo fez entrar na cabeça dela que os pais não amavam ela, que os seus amigos que eram bons. No fim, não importa o quanto a criança é amada, porque se ela não acreditar que o pai o ama, nada vai mudar na vida dela. Não é a verdade que liberta. Não vai ser a verdade que a criança é amada que vai libertar. Ela precisa crer que ela é amada. Não é você saber que Jesus transferiu a glória sobre você que vai resolver o seu problema, para você agora começar a reinar sobre as circunstâncias. Sabe por que os crentes não reinam sobre as circunstâncias? Eles sabem que Jesus deu poder, só que eles não acreditam nesse poder. Eu te pergunto nessa manhã: você vai sair daqui acreditando que você foi coroado de glória? Ou você vai sair daqui dessa manhã ainda
pensando que as circunstâncias são maior do que a sua vida. Você é coroado de glória, mas tudo depende se você acredita ou não. Se sair um negócio lá no Jornal Nacional que vai ter não sei o que, você acredita na hora. Se botar uma reportagem na internet lá, você acredita na hora. Mas a Bíblia está dizendo que você é coroado de glória e de honra. A Bíblia está dizendo que Jesus veio trazer o caminho de volta. O caminho de volta é ser coroado de glória e de honra. Para quê? Para que você domine sobre as circunstâncias. Quando a enfermidade bater lá na sua casa, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Correr para o médico? Ou usar o poder que está dentro de você agora? Quando o boleto está para pagar e você não tem dinheiro, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Se desesperar? Ou correr para Deus para que Ele faça um milagre na sua vida? Seu filho que às vezes está nas drogas, você não consegue resolver, seus parentes, qual a primeira coisa que você vai fazer? Se desesperar? Ou de declarar para Satanás que ele não tem mais poder sobre a sua vida? Quanto que você crê nisso que Deus está te falando nessa manhã? Quando não acredita, você não tem o espírito de domínio, e você fica facilmente sujeito aos ressentimentos e aos desânimos. Mas deixa eu te falar outra coisa aqui. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Fala assim comigo: reis e sacerdote. Presta atenção no que você está falando. A Bíblia diz, Apocalipse capítulo 1, verso 5 e 6. Olha aqui comigo. Eu sei que a turma de cá está com mais calor, mas presta atenção aqui. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra, Ele que nos ama, mediante o seu sangue, nos libertou de todos os nossos pecados. Jesus nos libertou de todos os nossos pecados, todos. Amém? Fala assim: eu sou liberto de todos os meus pecados. Agora olha o verso 6. E nos constituiu reis e sacerdote. Você acha que Jesus te libertou, te levou para a glória, para você ficar vivendo uma vida miserável aqui fora? Jesus, depois dele te levar para a glória, Ele está te dizendo que Ele te constituiu rei e sacerdote. Quanto que você acredita nisso? Vai determinar o tanto que você vai reinar em vida aqui nessa terra. Você sabe o que é um rei? Você sabe o que é um rei? Sabe como é que funciona um rei? O rei, ele se assenta no trono e ele não vai para a luta. O rei, ele se assenta no trono e ele dá as ordens. Vocês estão prestando atenção em mim? Quantos estão amém? Fala amém. Vou botar esses ar em nome de Jesus. Eu não aguento as pessoas com calor. O rei senta no trono e dá as ordens, e as pessoas cumprem. Igual você lá na sua casa: amor, café. Amor, meu prato. Amor, pequenos reis, né? A palavra do rei, o rei governa pela palavra. Presta atenção. O rei está em guerra, ele não pega a espada e vai guerrear. Ele senta no trono e ele declara a palavra. A Bíblia diz que nós somos reis. O rei, ele governa pela palavra. Eclesiastes 4:8 diz que a palavra do rei é poderosa. Sabe? Que tipo de vida você leva? Que palavras que como rei você declara sobre a sua vida? A Bíblia diz agora que você é um rei, e você governa pela palavra que você declara. Você governa pela palavra que você é falada sobre você. O rei tem o poder da palavra.
Mas a Bíblia não diz só que você é rei, a Bíblia diz que você também é sacerdote. Jesus pagou os seus pecados, Jesus pagou os meus pecados para que nós nos tornássemos reis e sacerdotes. Sobre o sacerdote, então, é menos ensinado ainda nas igrejas. Deixa eu te mostrar só um privilégio do sacerdote. Levítico capítulo 27, verso 11 e 12. Em relação aos animais impuros que são proibidos como oferta ao Senhor, qualquer que seja conduzido ao sacerdote, os animais, eles eram levados para pagar os pecados, era levado animal. Se o animal era impuro, ele era levado ao sacerdote. Verso 12. E este o fará devido à avaliação do animal, declarando bom ou mal, de acordo com a avaliação, tal será o seu preço. Deixa eu te falar, sabe como que o rei governa? O rei governa pela palavra. Sabe qual é o privilégio do sacerdote? É o sacerdote que avalia se é bom ou se é mal. A Bíblia está dizendo que é o sacerdote que valoriza, é o sacerdote que dá o preço, é o sacerdote que diz se o animal é bom ou não, é o sacerdote que declara as coisas. E eu te pergunto, como você valoriza a sua vida também? Você é daqueles que se preocupa com o que os outros falam? Você é daqueles que se preocupam em ficar agradando os outros? Como você estabeleceu o valor da sua vida, assim será a sua vida, porque Cristo, Ele nos transmitiu a glória e a honra, e Ele nos fez reis e sacerdotes, para que aquilo que você declarar, e aquilo que você avaliar a sua vida, o texto está dizendo que assim será, porque agora você é rei, e você é sacerdote, então você tem o poder de avaliar as coisas boas e as coisas más da sua vida, amém? É isso que a Bíblia está falando. Coroa de glória e honra está sobre mim. Coroa de honra e glória está sobre você. Mas se você não valorizar, se você começar a pensar mal de você mesmo, porque eu sou um fracasso, porque para mim tudo é mais difícil. Se você se sentir assim, mesmo que não seja verdade, mesmo que não seja essa a opinião que Deus tem de você, se é assim que você pensa de você, como sacerdote, é assim que as coisas vão acontecer para a sua vida. Para mim tudo é mais difícil. Você está como sacerdote, você está dizendo que está mal. Minha família, meu salário. Você é rei, você tem que declarar com a sua boca, você é sacerdote, irmão. Eu não estou falando aqui ajuda do autoajuda, não, irmão. Eu estou falando aqui ajuda do alto, não é autoajuda, é ajuda do alto. É o que a Bíblia está dizendo, que nós somos reis e sacerdotes. Então o que você declara vai mudar a história da sua vida. Eu não consigo. Se você classificar como ruim será. A maioria de nós tem uma opinião ruim sobre nós mesmos. Você sabia disso? Olha aqui para mim. A maioria de nós temos uma opinião ruim sobre nós mesmos. É porque tem gente dormindo, eu não sei como é que consegue dormir aqui. Um calor desse. Pastor, é pecado dormir na igreja? Não, irmão. Melhor você dormir aqui do que dormir em casa. Mas presta atenção. Deus está entregando uma chave para você. Você já reparou que você mesmo não tem boas opiniões sobre você? Seu cabelo não é bom o suficiente, seu corpo não está bom o suficiente, seu dinheiro não é bom o suficiente, você não mora num lugar bom o suficiente, sua família não é tão boa o suficiente como a dos outros, seu carro não é tão bom como, seus negócios é mais difícil. Sabe o que é isso? Você é sacerdote. E você está declarando que tudo seu não é bom o suficiente. Sabe o que vai ser a sua vida? Vai continuar assim.
maioria de nós tem uma opinião ruim sobre nós mesmos. Sabe, nem nós, nem o diabo, nem ninguém. O diabo morre de medo de você se levantar. O diabo morre de medo de você começar a reinar em vida. Porque o diabo, ele é acusador. Ele não quer que você domine. Por isso ele fica dizendo que você é sujo. Por isso ele fica dizendo que você é impuro. Por isso ele fica dizendo que você está desanimado. Por isso ele fica dizendo que você está abatido. Por isso que ele fica dizendo que você está deprimido. Sabe, você vai acreditando nisso. Ele fala assim: você não passa de um pecador salvo. Você é salvo, mas você é um salvo pecador. Como assim? Como assim você é um salvo pecador? Ou você é pecador ou você é salvo. A Bíblia diz que você é a justiça de Deus. Você não pode ser um pecador salvo. Ou você é salvo ou você é pecador. Mas o diabo, ele fica falando que você é sujo. O diabo fica falando que você é um verme, porque ele quer que você acredite nisso. Mas não é isso que a Bíblia diz que você é. A Bíblia diz que você é filho do Deus vivo, que você foi coroado de glória e honra, que você foi justificado pela fé. E a Bíblia diz que você tem paz com Deus. Você não é um pecador sujo, não. Você não é um pecador salvo, não. Você é um filho de Deus. Você é rei, você é sacerdote. Você precisa começar a usar as suas palavras para poder declarar. Romanos capítulo 5, verso 1 diz que nós temos paz com Deus. Olha só, Romanos 5, 1. Portanto, havido sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 2 diz assim, depois de você ter paz com Deus, olha o verso 2. Por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé. Por que você tem paz com Deus? A essa graça no qual agora estamos firmados. Sabe por que você tem paz com Deus? Porque agora você não está mais firmado nas suas obras. Sabe por que você tem paz com Deus? Porque agora não depende do seu desempenho. Sabe por que você tem paz com Deus? Porque agora você está firmado sob a graça, sob um terreno sólido, sob um terreno maravilhoso. Sabe, você não está firmado sobre o seu comportamento, você está firmado sobre a graça agora. Por isso nos gloriamos na confiança da plena glória de Deus. Por isso nós nos gloriamos na confiança da boa opinião de Deus sobre nós. Você agora tem paz com Deus, porque você agora está firmado sobre o caminho que é a rocha, que é Cristo. E quando Cristo olha para você, Ele tem uma boa opinião de você. Ele está dizendo: eu vou mudar a sua vida. Ele está dizendo: eu tenho um casamento bom para você, eu tenho saúde para você, eu tenho um ministério para você, eu tenho coisas maravilhosas para você. Essa é a boa opinião de Deus sobre as nossas vidas, amém? Oh, você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Mas o texto não para aí não, vem cá, coloca Romanos 5, capítulo 1. Mas, vamos lá para frente. Portanto, havido sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, porque nós somos justificados pela fé, pelo meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2, e como nós estamos firmados sobre esse terreno, Deus tem uma boa opinião sobre nós. Agora olha o verso seguinte, mas não somente isso, Ele não só tem uma boa opinião não, você não está só firmado sobre a graça não. Paulo falou, mas não somente isso, também nos gloriamos nas tribulações. Deixa eu falar para você, crente passa problema. Nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. Sabe por que Cristo permite a tribulação para você? Para te deixar perseverante, para te deixar forte. Nós que temos paz com Deus, o texto está dizendo assim, nós que temos paz com Deus, nós que estamos firmados sobre o terreno da graça, Deus tem uma boa opinião sobre nós, mas nós também não estamos livres de passar tribulação, mas essa tribulação vai produzir perseverança. Bota outro versículo para mim, verso 4, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. Sabe o que é confiança nesse texto aqui? É expectativas que coisas boas vão acontecer.
Quando nós passarmos as nossas provações, quando nós passarmos as nossas dificuldades, sabe o que vai acontecer? Nós estamos coroados de glória e de honra. Quando o diabo jogar um limão em você, que bater na glória e a honra que está sobre você, sabe o que Deus vai fazer? Tem problema sim, mas Deus vai pegar esse limão e vai fazer uma limonada para a gente. Quando o diabo jogar pedra sobre você, quando o diabo começar a carregar a sua vida, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai pegar essas pedras e a tribulação vai produzir perseverança, que vai produzir confiança e vai transformar em coisas boas para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando o diabo tentar fazer alguma coisa para você, isso vai cooperar de alguma forma para você ser abençoado lá na frente. Talvez hoje você se encontre no meio de um problema, mas um dia você vai olhar para trás e você vai dizer assim: aquele problema funcionou para mim crescer. Talvez hoje você está no meio de um problema, talvez hoje você está passando uma dificuldade, mas você vai olhar lá na frente e vai falar assim: nossa, aqueles problemas foi a causa de eu ter sido vencedor nessas áreas. Quem tem problema é o mundo. O mundo tem dificuldades reais, mas os problemas dos filhos de Deus se tornam favor de Deus para as nossas vidas. Olha aqui para mim. Para de chorar dos probleminhas que você está vivendo. Deus vai transformar esses problemas em favor de Deus para a sua vida, porque todas as coisas cooperam. Para de criancice, para de mimimi. Quando os problemas virem sobre a sua vida, a Bíblia diz para você dar glória a Deus, porque eles vão se tornar para você peso de glória, eles vão tornar para você favor de Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem uma boa opinião sobre a sua vida. Aleluia! Quando a dificuldade entrar no seu território, sabe o que vai acontecer? Deus vai começar a cooperar para o bem. Você vai sair muito mais forte. Agradeça a Deus pela pessoa, por tudo que você passou, porque você pode olhar para trás e hoje dizer assim: louvado a Deus por causa disso que eu passei, porque hoje eu sou o que eu sou, porque eu passei as lutas lá atrás. Você está achando que alguém é criado na bonança? Você se torna um homem de Deus, você se torna uma mulher de Deus. O que te faz isso se tornar na sua vida são as lutas que você passou lá atrás. Você olha para Deus e fala assim: cara, eu tenho uma história. Um monte de crente mimizento. Primeira dificuldade que vem, sai da igreja, vai lá para o mundo, fica lá. Você acha que lá vai resolver? Sabe por que vem as lutas para você? É porque Deus quer que você olhe para trás. Olha para trás para a sua vida agora. Tudo que você se tornou foi porque você venceu gigantes lá atrás. Um monte de crente igual mulher birrenta. Já viu mulher birrenta? Tem tudo dentro de casa. Tem água, tem chuveiro quente, tem roupa, tem comida, tem tudo. Faz bico porque não gostou de uma coisa. Vai se converter, vai transformar sua alma. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre essa terra. Tem crentes sendo degolados por aí, tem crentes sendo assassinados por aí, e Deus deu tudo para a gente aqui, a gente acha que ainda não está bom. Você tem todas as maquiagens que você quer, você tem o carro que você quer, você tem casa, você tem comida. Sabe por que você tem isso tudo? Porque lá atrás você venceu os gigantes. Sabe por que você está passando hoje? Porque lá na frente Deus quer colocar coisas maiores sobre a sua vida. Tem graça para nós. Busque a glória de Deus, busque a boa opinião de Deus. Eu quero encerrar nessa manhã. Você acredita que Deus tem uma boa opinião sobre você? A Bíblia diz para nós irmos dando glórias a Deus. A Bíblia diz que nós vencemos todas as nossas dificuldades dando glórias a Deus. Olha que engraçado.
A Bíblia diz que a gente vence todos os nossos obstáculos dando glórias a Deus. Você está com problema e fica glória, glória, glória. Não é isso que a Bíblia está falando, não. A Bíblia diz que nós vencemos todos os nossos obstáculos dando glórias a Deus. Abraão venceu os obstáculos dele dando glórias a Deus. Você consegue imaginar um homem de 100 anos que tem uma promessa que vai ser pai, e ele já está chegando aos 100 anos e ele não consegue ser pai, e a mulher dele é estéril ainda, mas a Bíblia diz que ele venceu dando glórias a Deus. Como assim, pastor? Glória é o que, irmão? Uma boa opinião sobre Deus. Sabe como é que você vence os seus problemas? Tendo uma boa opinião sobre Deus. Tem crente que quando dá o primeiro problema sobre ele, fala assim: Deus esqueceu de mim, Deus não está olhando para mim. Pode o homem, pode a mulher que amamenta o seu filho esquecer dele, porém eu, Deus, jamais me esquecerei dos meus filhos. Você consegue imaginar uma mãe que amamenta esquecer do filho? A Bíblia diz que pode acontecer isso, porém Deus jamais se esquecerá de você. A Bíblia diz que a gente vence os nossos problemas, não é murmurando. A gente vence os nossos problemas dando glória a Deus. As coisas estão difíceis, nós estamos lá: Deus, eu sei que o Senhor está no controle. Eu sei que eu tenho 100 anos, Pai. Eu não sei como que eu posso ter um filho com 100 anos. Minha mulher é estéril, mas eu vou dando glória ao Senhor. Eu vou acreditando que o Senhor está no controle. Pai, eu estou pegando esse ônibus aqui lotado. Eu preciso de um carro, Senhor Deus, mas eu nem tenho dinheiro. Mas eu tenho uma boa opinião que o Senhor vai me dar meu carro. Pai, eu estou precisando casar. Eu olho para o espelho, a lataria está até ruim, mas eu tenho uma boa opinião que o Senhor vai me dar uma mulher bonita, abençoada, um marido bonito, abençoado. Pai, eu não tenho dinheiro nem para comprar um X-tudo, mas eu acredito que o Senhor vai me dar um carro, uma casa. Eu acredito que o Senhor vai me dar. Isso é uma boa opinião. A Bíblia diz que Abraão, ele tinha uma boa opinião sobre Deus. Você consegue imaginar um homem de 100 anos que estava dando glória a Deus, dizendo assim: o Senhor é bom comigo, o Senhor vai me dar esse filho. E a Bíblia diz que aos 100 anos, aquele homem é transformado. Aos 100 anos, aquele corpo é rejuvenescido, a virilidade voltou sobre aquele homem, sabe, ele se tornou um adolescente, e a Bíblia diz que aos 100 anos, porque ele dava glória a Deus, ele teve um filho, e a mulher dele voltou a ter filhos, a mulher dele pôde ter filhos, pôde se sentir jovem de novo. Deixa eu te falar, você que quer ficar jovem, você que quer ficar bonito, não são os produtos cosméticos que vão te fazer. Você quer ficar bonito, tenha uma boa opinião de Deus, porque Deus transformou Abraão num homem novo de novo. Mas quando a gente está passando problema, sabe qual é a primeira coisa que a gente faz? Começa a murmurar. Você tem uma boa opinião de Deus? Você acredita que Deus está cuidando de tudo de você? Você acredita que Deus está fazendo todas as coisas para o seu bem? Talvez você está desanimado. Como que Davi conseguiu vencer aquele gigante? No vale, um homem de 3 metros de altura, um garotinho. Como que Davi venceu aquele gigante? Sabe como? Dando glória. Ele tinha uma boa opinião sobre Deus. Ele chegou para o gigante e falou assim: deixa eu falar para você, cara, o meu Deus. O gigante estava afrontando um exército inteiro. Ele falou assim: o meu Deus, que eu conheço, Ele vai me entregar você nas minhas mãos, e hoje eu vou cortar o seu pescoço, porque o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso. Davi tinha uma boa opinião sobre Deus. Dar glória não é sapatear. Dar glória não é ficar falando língua estranha igual um histérico, não. Nossa, nós fomos uma glória naquele lugar. Chega em casa, murmura dos problemas, murmura das dificuldades. Por quê? Porque não tem uma boa opinião sobre Deus. Glória é uma boa opinião sobre Deus. Queria te convidar a você ficar de pé. Como que está a sua opinião sobre Deus? Você realmente acredita que Deus está cuidando de tudo? Porque aqui nós temos pessoas de vários jeitos nessa manhã.
Nós temos pessoas aqui hoje que estão curtindo a vida igual Israel e a Thaís, acabaram de ter um filho. Mas talvez você está aqui dentro hoje, você está sendo atacado por pensamentos, por desânimo. Você continua acreditando que Deus vai transformar esses limões que o diabo está jogando em você numa limonada doce? Olha para trás para a sua vida. Olha por tudo que você passou. Sabe o que você é hoje? Frutos daquilo que você passou e venceu. Olha para trás, tudo que você desistiu. Aquilo que você desistiu, hoje, você não tem coisas porque você desistiu lá atrás. Feche os seus olhos nessa manhã. Qual a opinião que você tem sobre você? Você é rei, você é sacerdote. Eu queria que você agora começasse a falar para você mesmo, como um rei, começa a dar ordens sobre a sua vida. Como um sacerdote, começa nessa manhã a dizer que a sua vida é abençoada. Começa a dizer nessa manhã que você é filho, você é abençoado. Começa a dizer nessa manhã, Deus não vai poder operar na sua vida se você como rei e sacerdote não liberar essas palavras sobre você. Tem muitas pessoas esperando Deus fazer um milagre na vida delas. Deus não vai fazer. Eu pedi você para fechar seus olhos, mas olha para mim aqui só um minutinho. Olha para mim só um minutinho. Tem muitas pessoas pedindo um milagre na vida dela. Deus faz um milagre, Deus não vai fazer. Me perdoa, irmão. Sabe por que Deus não vai fazer? Porque Ele não pode ir contra o princípio que Ele estabeleceu. Deus só vai operar em você aquilo que você concordar. Enquanto você ficar dizendo como sacerdote que a sua vida é difícil, que as coisas são complicadas, como um rei você ficar declarando palavras negativas sobre a sua família, sobre as coisas, Deus não pode fazer um milagre. Deus precisa pegar a sua confissão. Deus precisa pegar a sua confissão e fazer com que essa confissão gere um milagre na sua vida. Deus está te entregando uma chave aqui nessa manhã que pode mudar toda a história da sua vida. Ele precisa que a sua confissão esteja de acordo com o milagre que você quer. Você não pode pedir que Deus mude algo na sua vida que você está declarando o contrário. Você tem que sair daqui nessa manhã dizendo: eu sou filho, eu sou justificado, eu recebi a boa opinião de Deus sobre mim. Deus tem pensamentos de paz, Deus tem pensamento de vida, Deus tem pensamento de bênção sobre mim. A Bíblia diz que Deus tem pensamento de paz e não de guerra. Deus tem pensamento de vida e não de morte para você. Deus tem pensamento de coisas boas para você. Sabe, você precisa ter essa revelação dessa verdade, você precisa acreditar nessa verdade. Se você começar a fazer isso, irmão, olha, dentro de poucos meses as coisas vão mudar na sua vida de uma forma sobrenatural. Está cheio de pessoas dentro da igreja há anos e anos e não recebem a bênção, porque elas declaram o contrário do que elas estão esperando. Eu não estou te dando aqui hoje autoajuda, não. Eu estou te dando a ajuda do alto. É Bíblia. Aqui não é coach. Sabe qual é o problema dos coaches? O problema dos coaches é que eles te dão um monte de fórmulas boas para fazer. Só que se você não fizer, ou der errado, eles falam que você não fez certo. Esse é o problema dos coaches. Deus não é coach. Deus, Ele não te dá as fórmulas. A Bíblia diz que Ele faz por você. Você só precisa crer. O justo viverá pela fé. Qual fé? A fé que Ele declara, a fé que Ele fala. Crie, por isso falei, a Bíblia diz. Não é autoajuda, é a ajuda do alto para você.
Jesus veio restabelecer a glória e a honra sobre nós, para que nós dominássemos sobre as circunstâncias. Nós vamos ter tribulações sim, nós vamos ter problemas sim, mas nós vamos dominar sobre essas circunstâncias, porque existe um ambiente de glória e de honra sobre nós. Agora sim, eu queria que você fechasse os seus olhos e você falasse para você, pelo menos aí umas 10 palavras de bênção para a sua vida. Você é rei, você é sacerdote. Fala: Deus, eu não aceito essa vida que eu estou vivendo, eu não aceito esse lugar que eu moro, eu não aceito essa casa que eu tenho, eu não aceito esse salário que eu recebo. Eu sou seu filho, eu tenho que reinar em terra, aqui nessa terra. Pai, eu não aceito a minha vida espiritual como está, eu quero crescer mais. Pai, eu não aceito, sabe, essas brigas dentro da minha casa, eu não aceito essa falta de unidade. Começa a declarar palavras para você, começa a declarar: Pai, eu sou um príncipe, eu sou uma princesa do Senhor, o Senhor me fez lindo, o Senhor me fez linda, o Senhor tem algo grande para mim, o Senhor me restaurou. Pai, eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou co-herdeiro de Cristo. Olha quantas promessas que você tem para falar. A graça, sabe, se você está ouvindo essa palavra nessa manhã e está gerando fé, é porque é o Espírito Santo que está fazendo isso em você, meu amado. Deixa o Espírito Santo ministrar isso no seu coração. Vai falando enquanto a equipe de louvor está tocando. Vai falando nessa manhã palavras de bênção. Eu quero orar pelo seu milagre nessa manhã. Arabasuri canta, arabashuri canta, arabasne. Arabasuri anda de canta, arabasuri.